E aí, pessoal? Meu nome é Pedro e hoje eu vou falar um pouco sobre as interações ecológicas, mais precisamente a predação. Os organismos de uma comunidade interagem de diferentes formas. Essas interações recebem o nome de interações ecológicas e podem ter diversos objetivos, como a alimentação e a conquista de territórios. As interações ecológicas podem ser classificadas em interespecíficas, que são relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, e intraespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie. Além disso, elas podem ser harmônicas, que não vão causar prejuízo aos envolvidos, e desarmônicas, que são aquelas em que um dos envolvidos não vai ser beneficiado com a interação, ou seja, um organismo vai ser prejudicado. A predação é uma relação ecológica para obter os recursos necessários para a sobrevivência, sendo ela interespecífica, ou seja, que ocorre entre espécies diferentes, e desarmônicas, que no caso apenas uma espécie vai ser beneficiada. Nessa relação, indivíduos de algumas espécies denominados predadores utilizam organismos vivos de outras espécies que vão ser denominados presas, que serão os alimentos. Exemplos clássicos de predação é o que ocorre entre o leão e a zebra, a serpente e o rato. A herbivoria, ela também pode ser considerada como um tipo de predação, em casos em que o animal herbívoro se alimenta da planta inteira e não apenas de uma parte dela. Esses predadores, eles podem atuar controlando o tamanho da população, das populações, né, de algumas espécies. Quando o tamanho populacional de sua presa começa a diminuir, muitas espécies buscam se alimentar de presas que estejam em maior abundância no ambiente. Isso mostra que eles geralmente não apresentam uma preferência por determinado alimento, mas sim se alimentam de acordo com a disponibilidade de recursos. Mesmo espécies que apresentam uma preferência alimentar podem modificar seus hábitos mediante a escassez de determinado alimento, incorporando novamente a sua dieta quando aumenta a sua disponibilidade. No entanto, algumas espécies se alimentam de determinadas presas, mesmo que a sua disponibilidade seja pequena, sendo chamado de predadores especialistas. Essas interações ecológicas muitas vezes acabam beneficiando os dois organismos que se relacionam ou beneficiando apenas um, mas sem causar danos ao outro. Quando isso ocorre, chamamos essa relação de harmônica. São exemplos de relações harmônicas o mutualismo e o comensalismo. O mutualismo é uma relação harmônica interespecífica em que duas espécies se associam e se beneficiam dessa interação, que às vezes pode ser de dependência ou não. E o comensalismo é uma relação ecológica em que apenas um organismo é beneficiado e o outro não vai sofrer mal nenhum. No entanto, quando apenas um indivíduo é beneficiado, causando danos ao outro, essa relação é chamada de desarmônica. São exemplos de relações desarmônicas: a predação, o parasitismo, a herbivoria, o amensalismo, a competição, dentre outros. O parasitismo é uma relação interespecífica em que um dos envolvidos é prejudicado. Nessa interação, um organismo, que no caso vai ser o parasita, instala-se em outro, que vai ser o hospedeiro, com o objetivo de se alimentar dele. No caso do amensalismo, ou também conhecido como antibiose, é um tipo de interação desarmônica na qual indivíduos de uma população secretam substâncias que inibem o crescimento e desenvolvimento de outras espécies, e nessa interação a espécie inibidora não se beneficia da espécie amensal. Os predadores geralmente apresentam algumas características que os ajudam a encontrar e capturar suas presas, como a visão e o olfato aguçado. Já as presas, elas também vão apresentar algumas características, tanto físicas como comportamentais, que ajudam ela a fugir do predador. Por exemplo, a vida em bando. Alguns critérios de classificação incluem a escolha das presas, sempre com relação ao custo-benefício mais favorável, e a coevolução
ou pressão seletiva para o desenvolvimento de ambas as espécies, que vai ser a especialização com relação à generalização. Então, é possível estabelecer a seguinte classificação de predadores em relação à sua dieta. São eles o monófago, que consome apenas um tipo de presa, oligófagos, que consomem poucos tipos de presa, e polífagos, que consomem diversos tipos de presas. Levando o efeito da predação sobre a população de presas, em nível de população, os efeitos da predação nem sempre podem ser vistos como prejudiciais a uma população. As presas podem ser uma amostra aleatória e os sobreviventes podem compensar, com a redução da competição por recurso e a redução da taxa de predação por outros predadores, com aumento de crescimento, sobrevivência e reprodução. Enquanto a predação é ruim para as presas apanhadas, mas ela pode ser boa para aquelas que não são, pois o impacto da predação com frequência é limitado por reações compensatórias entre os sobreviventes, como resultado da redução da competição intraespecífica. A predação ela pode manter a densidade populacional das presas envolvidas, pois sendo elas espécies inferiores ao ponto de vista competitivo, sua quantidade de indivíduos pode diminuir, levando assim à extinção. O efeito do consumo sobre os consumidores tem relação com o aumento na quantidade de alimento, que no caso vão ser as presas, consumidos pelos predadores individuais, que são os consumidores. No caso, vai levar as taxas de crescimento, natalidade e sobrevivência, diminuindo a taxa de mortalidade. Há casos em que as relações entre taxa de consumo e benefícios ao consumidor se distinguem. Os animais necessitam uma certa quantidade de alimento para sua manutenção diária. De contrário, não são capazes de crescer e se reproduzir, afetando as futuras gerações. As taxas de natalidade, crescimento e sobrevivência não aumentam. À medida que aumenta a quantidade de alimento, os consumidores se tornam saciados. Quanto ao tempo de geração, os consumidores de geração curto tendem a seguir o ritmo da quantidade e abundância de seu alimento, as presas. Já os consumidores de geração longo demoram mais para responderem de suas presas e para recuperar-se quando reduzidos a baixas densidades. Então, pessoal, isso foi só um rápido bate-papo sobre predação, mas espero que todo mundo consiga entender um pouco sobre essa forma de interação ecológica. Valeu!